Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o país de Israel. Nome oficial: Estado de Israel. Presidente: Isaac Herzog. Gentílico: israelense ou israelita. Extensão territorial: 22.145 km². Localização: Oriente Médio. Capital: Tel Aviv e Jerusalém, não reconhecida pela Organização das Nações Unidas, ONU. Clima: temperado e desértico. Governo: República Parlamentarista. Idioma: hebraico e árabe. Religiões: 82,7% judaísmo, 10,1% islamismo, 2,1% cristianismo, 5,1% outras. População: 9.053.000 habitantes. Densidade demográfica: 320 habitantes, quilômetro quadrado. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH 0,894, muito alto. Moeda: novo shekel israelense. Produto Interno Bruto, PIB 394,7 bilhões de dólares. PIB per capita, 43.592 dólares. Gini, 36,9%. Fuso horário, UTC+2. Israel é um país localizado geograficamente no Oriente Médio. É banhado pelo Mar Mediterrâneo e faz fronteira com o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Essa região é uma das mais conflituosas do globo, em razão da diversidade religiosa e da diversidade política entre os povos que a habitam, mais precisamente os árabes e judeus. O Estado de Israel foi fundado, em 1948, por meio de acordos diplomáticos em nível global, porém a sua fundação sempre foi motivo de discórdia no mundo árabe, situação que culminou, inclusive, em diversos conflitos militares. As tensões entre árabes e judeus são constantes. Mesmo assim, Israel é um país de economia avançada e muito desenvolvida. A história da antiga Israel abrange o período desde o século 20 a.C. até a expulsão e diáspora do povo judaico no século I, na área compreendida entre o Mar Mediterrâneo, o deserto do Sinai, as montanhas do Líbano e o deserto da Judeia. Concentra-se especialmente no estudo do povo judeu neste período, e de forma secundária dos outros povos que com ele conviveram, como os filisteus, fenícios, moabitas, idumeus, hititas, madianitas, amoritas e amonitas. As fontes sobre este período são principalmente a escrita clássica como a Bíblia hebraica ou Tanakh, conhecida pelos cristãos como Antigo Testamento, o Talmud, o livro etíope Quebra-Nagasta e escritos de Nicolau de Damasco, Artapano de Alexandria, Fílon e Joséfo. Outra fonte principal de informação são os achados arqueológicos no Egito, Moabe, Assíria ou Babilônia, e os vestígios e inscrições no próprio território. A população israelense, formada em sua maioria por judeus, desfruta de um elevado padrão de vida. O país possui ampla infraestrutura de serviços. Além disso, mesmo envolvido em diversos conflitos políticos, é considerado um dos países mais seguros do mundo. O Estado de Israel é uma democracia parlamentar. O país é o centro das tradições judaicas no mundo, sendo um importante centro de preservação e difusão da cultura dos judeus. Após a adoção de uma resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, recomendando a adesão e implementação do Plano de Partilha da Palestina para substituir o mandato britânico, em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, o chefe executivo da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou o estabelecimento de um Estado judeu em Eretz Israel, a ser conhecido como o Estado de Israel, uma entidade independente do controle britânico. As nações árabes vizinhas invadiram o recém-criado país no dia seguinte, em apoio aos árabes palestinos. Israel, desde então, travou várias guerras com os estados árabes circundantes, no decurso das quais ocupou os territórios da Cisjordânia, Península do Sinai, Faixa de Gaza e Colinas de Golã. Partes dessas áreas ocupadas, incluindo Jerusalém Oriental, foram anexadas por Israel, mas a fronteira com a vizinha Cisjordânia ainda não foi definida de forma permanente. Israel assinou tratados de paz com Egito e Jordânia,
porém os esforços para solucionar o conflito israelo-palestino até agora não resultaram em paz. O centro financeiro de Israel é Tel Aviv, enquanto Jerusalém é a cidade mais populosa do país e sua capital, embora não seja reconhecida como tal pela comunidade internacional. A população israelense, conforme definido pelo Escritório Central de Estatísticas de Israel, foi estimada em 2019 em 9 milhões de pessoas, das quais 6,7 milhões eram judias. Os árabes formam a segunda maior etnia do país, com 1,9 milhões de pessoas. A grande maioria dos árabes israelenses são muçulmanos, além de uma população menor, mais significativa de beduínos do Negev e os cristãos árabes. Outras minorias incluem várias denominações étnicas e etnorreligiosas, como os drusos, circassianos, samaritanos, maronitas, além de outros. A terra de Israel, conhecida em hebraico como Eretz Israel, é sagrada para o povo judeu desde os tempos bíblicos. De acordo com a Torá, a terra de Israel foi prometida aos 3 patriarcas do povo judeu, por Deus, como a sua pátria. Estudiosos têm colocado este período no início do 2º milênio antes de Cristo. A terra de Israel guarda um lugar especial nas obrigações religiosas judaicas, englobando os mais importantes locais do judaísmo, como os restos do primeiro e segundo templos do povo judeu. A partir do século X a.C., uma série de reinos e estados judaicos estabeleceram um controle intermitente sobre a região que durou cerca de 150 anos, para o reino de Israel, até a sua conquista pelos assírios em 721 a.C. e 4 séculos para o reino de Judá, até a sua conquista por Nabucodonosor II em 586 a.C. e destruição do Templo de Salomão pelos babilônios. Em 140 a.C. a revolta dos Macabeus levou ao estabelecimento do reino asmoneu de Israel, cuja existência enquanto reino independente durou 77 anos, até a conquista de Jerusalém por Pompeu em 63 a.C., altura em que se tornou um reino tributário do Império. Geografia de Israel. Israel está localizado na Ásia, mais precisamente no Oriente Médio, mas possui muitos laços políticos e econômicos com os países da Europa. O país é banhado pelo Mar Mediterrâneo e faz fronteira com Egito, Jordânia, Síria, Líbano. O território israelense, apesar da pequena extensão territorial, apresenta uma grande diversidade geográfica. Em relação ao relevo, está localizado em uma região de planície, com exceção das porções norte e central, marcadas pela presença de cadeias montanhosas. O principal rio do país é o Jordão, que também é uma importante fonte de água, já que o território israelense é extremamente seco. O clima de Israel é predominantemente desértico, nas áreas de planície, e temperado, nas regiões de maior altitude, onde, inclusive, há ocorrência de neve durante o inverno. A vegetação israelense é formada por plantas típicas de regiões mediterrâneas, nas áreas litorâneas, é também por vegetação desértica, nas áreas mais secas do país. Governo de Israel. O governo de Israel é classificado como uma democracia parlamentar. O presidente é o chefe de Estado, porém o principal cargo público do país é o de primeiro-ministro, escolhido por meio de acordos políticos entre os representantes do parlamento. O parlamento israelense é formado por 120 membros, escolhidos pela população de 4 em 4 anos. O país possui eleições livres e pluripartidárias, sendo que Israel é considerado a única democracia plena do Oriente Médio. No entanto, a participação de minorias religiosas, como os árabes, ainda é muito pequena na política nacional. Cultura de Israel. O Estado de Israel está localizado em uma região de grande diversidade étnica e religiosa. A influência da religião, inclusive, é marcante nos hábitos da sua população, sendo um importante traço da identidade nacional. O país adota o calendário hebraico e possui diversos feriados ligados às festividades religiosas judaicas. Da mesma maneira, a religião está presente nos festivais musicais, nas manifestações artísticas e culturais e nos diferentes hábitos cotidianos da população. O país possui uma ampla produção cultural e também acadêmica, em termos de música, pintura e arquitetura. Além disso, é considerado um dos principais centros culturais do mundo, com a presença de muitos museus e salas de exposição.
A culinária israelense utiliza muitos alimentos mediterrâneos e também pratos típicos da cozinha árabe. Já no esporte, destacam-se o futebol e os esportes náuticos. Economia de Israel. A economia de Israel é uma das mais desenvolvidas do planeta. É bastante diversificada e marcada pelo alto desenvolvimento tecnológico e pela alta produtividade local. O setor primário é caracterizado pela mecanização e pela grande utilização de insumos agrícolas. O país possui grandes áreas cultivadas por meio de irrigação, com destaque para a fruticultura. Além disso, produz diversos gêneros agrícolas, como grãos e hortaliças, principalmente para consumo interno. O setor secundário está ancorado na produção de bens tecnológicos de alto valor agregado. As principais indústrias do país são a eletrônica, bélica, química, farmacêutica e de máquinas e equipamentos. Já o setor terciário é baseado no desenvolvimento dos serviços, como as atividades bancárias, a saúde e a educação. O turismo em Israel é um ramo importante, com destaque para o turismo histórico e religioso. Israel é um destino surpreendente e agrada tanto a quem busca um roteiro religioso quanto os viajantes que desejam experiências culturais, históricas e gastronômica. Apesar de ter pequena dimensão territorial, em 4 horas de estrada será possível percorrê-lo de ponta a ponta. Israel oferece diversas paisagens naturais, museus imperdíveis, praias lindíssimas, sítios arqueológicos de grande importância e, claro, roteiros religiosos que são extremamente significativos para várias religiões. Sem falar na boa gastronomia, que acompanha os turistas por toda a viagem. Israel vai muito além de Jerusalém e Tel Aviv. Sendo assim, prepare-se para desbravá-lo de ponta a ponta. E aí, o que vocês acharam de Israel? Deixe sua opinião nos comentários. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.